Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that will be very nice. Someone to understand each little... Já entrevistamos um padre e um pastor. Para falarmos sobre o espiritismo, hoje trouxemos um membro da comunidade espírita. Ele fez odontologia aqui mesmo, em Araçatuba. Tem 49 anos, é casado e tem 3 filhos, todos espíritas. Seu pai, Walter, era irmão do conhecido Rolandinho, do Centro do Rolandinho, Centro Espírita Luz e Fraternidade. A mãe, Dona Marlene, professora de destaque, continua católica. Ele é irmão de Adriana Chaim, que também é espírita. Os irmãos André e Graciela são simpatizantes da doutrina. Olá, Júnior. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias. Júnior, como é que você rapidamente define o espiritismo? O espiritismo é uma doutrina que tem alguns postulados, dentre eles a crença em Deus, na reencarnação, na imortalidade da alma, na comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico e na vida em outros planetas. Basicamente, essas crenças é que perfazem um espírita. Então, esses postulados, a crença nesses. Você pode me dar uma diferença e uma semelhança entre espiritismo e candomblé? O espiritismo, assim como o candomblé, acreditam em Deus e também na comunicação entre os mortos e os vivos. Apenas que nós não fazemos as oferendas e, ao mesmo tempo, nós temos uma ligação com os espíritos para ajudá-los, ao invés de recebermos orientações desses espíritos inferiores. Mas vocês recebem orientação dos espíritos superiores. Sim. Qual é a função do espiritismo? A função, basicamente, é nos dar um norteamento, despertando realmente a nossa consciência para os valores, porque a consciência é algo que vai ser despertado ao longo do processo evolutivo. Ou seja, cada um de nós está num degrau consciencial. Nós não poderemos dizer que todos estão no mesmo nível de consciência. E a função de uma casa espírita? É verdadeiramente levar esses postulados, elucidando-os, para que a pessoa possa ter esse conjunto de valores, que nós chamamos de crença, interiorizados, levando a um despertamento da consciência, levando verdadeiramente a uma mudança de vida, e não pura e simplesmente é um fanatismo, porque o conjunto de valores que não é interiorizado, que não faz com que a pessoa desenvolva em si sentimentos, ele não fez a melhoria do ser. Ele fez com que você ficasse parado, acreditando que é um ser privilegiado, mas é um ser que está fanatizado naquelas suas crenças. Ô Júnior, agora pode até parecer uma provocação, mas Sim, é de verdade o que eu vou falar em relação a todas as religiões, Sim. né? Se Deus nos colocou aqui, nós não deveríamos estar muito mais preocupados com aqui que com lá no passado ou lá no futuro? Eu tenho a impressão de que nós nos apoiamos em outra vida, ou em reencarnação, ou em ressurreição, para fugir dessa muitas vezes. Eu acho que o que você coloca tem muito sentido, ou seja, eu tenho que me ater a essa vida. Apenas que, me atendo apenas a esta vida, em certos instantes eu não tenho explicação. Falta-me elemento para que eu possa elaborar e digerir problemas e situações difíceis. No entanto, eu tenho que me ater a essa vida no sentido de eu tenho que criar situações, eu sou responsável por elas, a partir do momento que elas são criadas, e quando eu não consigo modificar as situações, ter essa capacidade de aceitação. Então, verdadeiramente, eu tenho que trabalhar por não aceitar os fatos. Mas tem certos fatos que você trabalha, você faz e você não os modifica. Aonde está a causa desse processo? Então, esse entendimento dá ao ser uma certa tranquilidade, uma certa serenidade. É só em função disso. As religiões trabalham muito com dogma, né? A gente aceita um ponto sem questioná-lo. Sim, sim. Então aí algumas contam uma historinha para lá, outro conta uma historinha para cá, e muitas vezes essas histórias, há conflito entre as histórias, acredita-se num e não se acredita na outra. Há indícios científicos de que a alma é imortal? Existem indícios muito claros, por exemplo, a partir de comunicação entre os mortos. Eles foram moldados em parafina, foram visualizado a impressão digital desses espíritos. Ernesto Bolzano faz um trabalho interessante
no ano de 1923, em que o espírito chamado Walter fez a impressão digital em uma cera odontológica e foi confrontado. Bom, existem espíritos que se comunicam através de aparelhos de televisão, de computador. Então hoje o método, você vai fazer uma gravação de um canal que não exista nenhuma programação e ali aparecem espíritos respondendo perguntas. Então esses indícios são muito claros, são muito nítidos. Veja bem, impressão digital, o espírito ser moldado, o espírito ser fotografado, o espírito aparecer, são indícios que denotam que existe alguma coisa. E além do que, na psicografia foi visto que a letra era a mesma. Ou seja, o espírito através de Chico Xavier... Com aqueles exames, como é que é mesmo? Grafoscópicos. Então, é um grafotécnico no Banco do Brasil, da cidade de Londrina, Carlos Perandria, o que faz? Ele vê que aquela letra que o espírito tinha antes de desencarnar, antes de morrer, é a mesma que ele tem após a morte através do Chico Xavier. Então ele leva a constatação, ele que não acreditava, que aquele é o mesmo espírito, a mesma pessoa. E o que mais me impressiona, até por causa da minha profissão, é que o Chico, e acho que outros também, psicografavam em outras línguas que eles não falavam. É isso, mas isso foi cientificamente provado? Não apenas foi cientificamente provado, que ele escreveu em inglês de trás para frente. Ah, é? De trás para frente. Ele escreveu em judeu, né, na língua judaica, ele escreveu em outras línguas, francês, sem que nunca tivesse conhecimento dessas línguas nessa vida. Então nós partimos da premissa que aonde está, aonde é elaborado isso, é pelo espírito, mas ele tem que utilizar-se dos arquivos do médium. Então o médium tem que ter conhecimento dessa vida de outras vidas, porque senão não tem sintonia. E isso acontece inclusive oralmente? Há quem receba, por exemplo, um americano sendo brasileiro e não fala inglês? Sim, perfeitamente. O Chico Xavier recebeu oralmente e psicograficamente. Ah, oralmente também? Sim, vários. Há registro desse oral? Sim, vários. Tem um livro chamado Comunicações, em que ele só é relatos de comunicações orais. Mas eu gostaria de ouvir isso. Ah, sim. Será que existe gravado? A gravação, eu não sei. Mas fizeram um livro, compilaram um livro. A ciência como um todo é materialista, é o que você diz ou o que dizem. O que significa isso exatamente? Significa o seguinte, que a partir de determinado momento na Idade Média, era acreditado em dogmas. Então a ciência fez o quê? Ela só acreditou em experimentações. A ciência positivista e depois materialista, só acreditava em algo que era provado, algo que era testado. Então, consequentemente, ela se fez alguém fria, neutra e não compartilhando aquelas premissas de dogmas. É em função disso. Ela não aceita a priori, mas se os dados, não apenas indícios, comprovarem, ela vai ter que se render. Não tenha dúvida. O Espiritismo tem alguma explicação para doenças como a AIDS ou para acidentes de tsunami? Na verdade, são catástrofes naturais, algumas outras provocadas pelo ser humano, que têm uma finalidade: nos reeducar, nos levar novamente a um estado de consciência, um estado de melhoria espiritual. Então vamos entender. Foi nos colocado pela Igreja Católica, com todo respeito, mas é um fato histórico, que o sexo era pecaminoso. Isso criou um trauma no ser humano, que nos fala Chico Xavier, que nós vamos passar 300 anos com esse trauma dentro de nós. Não foi por conta de nada que Freud nos falou, que o sexo era o grande trauma, o grande problema do ser humano. Então, esse trauma de ser algo pecaminoso fez com que nós criássemos o excesso. Esse excesso levou-nos a problemas de ordem de comportamento, e a AIDS é uma consequência disso. Então, a doença veio para impor ao ser humano o quê? Uma reflexão. Impor ao ser humano o quê? Uma parada brusca para pensar. O que eu estou fazendo? A sexualidade é mais importante do que minha vida, ou ela faz parte de um contexto? Ela faz parte de um contexto. Então é dessa forma que nós temos que encarar. E os tsunamis, aproveitando que você falou, são fenômenos de ordem naturais que têm uma finalidade de o quê? De promover uma melhoria daquele local. Uma catástrofe faz uma limpeza energética, uma limpeza vibratória e promove uma mudança de continentes, porque sempre os continentes que estão acima estiveram abaixo, todos os continentes. E a partir daí o que nós vemos? Nós vemos que está sendo promovida uma mudança, porque esse mundo vai passar por melhorias e reformas. Questão de opinião, volta já.